Na semana passada, a greve de médicos anestesiologistas em Patos de Minas chamou a atenção para uma realidade: a falta de médicos de determinadas especialidades. Em Uberlândia também há carência de anestesiologistas e um escândalo em 2008 mostrou que a cidade pode ficar sem cirurgiões cardíacos. Filas, horas de espera. Em Uberlândia e em centenas de municípios brasileiros, quem depende de atendimento de saúde pública vive esta realidade. Desde 2005, a Prefeitura de Uberlândia tenta, mas não consegue desafogar o sistema. Faltam médicos para cuidar de várias especialidades. Para a gente poder manter a escala completa, funcionando e principalmente para que a gente não tenha necessidade de estar pagando hora extra, de alguma forma sobrecarregando o profissional que hoje trabalha, nós precisaríamos em torno de mais ou menos 30 médicos, considerando clínica médica e pediatria. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o problema é o mesmo. Além do número de médicos ser reduzido, os profissionais que ainda trabalham no setor público estão insatisfeitos com os salários. Na semana passada, 11 médicos anestesiologistas fizeram greve e obrigaram o hospital, referência para os casos de urgência e emergência de 30 cidades da região, a suspender as cirurgias eletivas, aquelas que são programadas. A situação se agravou e o presidente da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, foi a Patos de Minas para se reunir com os grevistas. Ele reconheceu que os profissionais estão sobrecarregados. A FEMIG deverá publicar em breve, talvez ainda nas próximas 2 semanas, um edital de um concurso público, um outro concurso público. Fizemos um há 3 anos, 2 anos. Será feito um novo concurso, abrindo vagas, buscando... O objetivo é completar essa equipe o máximo possível. Um levantamento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta: em 500 hospitais brasileiros é grande a procura por médicos de 3 categorias. 30% das unidades de saúde dos municípios da região sudeste, incluindo Minas Gerais, tentam contratar anestesiologistas, mas não conseguem. Outros 32 precisam de pediatras e 31 de psiquiatras. Em outros estados, o problema é ainda maior. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, 455 municípios não têm médicos, enfermeiros ou agentes de saúde para atender a população. A crise é tida como global e afeta principalmente as cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, que concentram 75,6% dos casos. Uberlândia também tem carência de médicos anestesiologistas e cirurgiões cardíacos. Por isso, os profissionais atendem em mais de um hospital. E os cirurgiões cardíacos que operam nestes 3 hospitais respondem a processos na justiça. Se forem condenados, a população pode ficar sem atendimento. O paciente não vai ficar sem atenção porque a equipe não está montada no momento. Se não tiver essa equipe, esse paciente será encaminhado para outros centros de referência, no caso Ribeirão Preto, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte. Isso não pode trazer, de repente, uma dificuldade para esse paciente? Ele não corre o risco de morrer? Com toda certeza. Quando você tem um paciente cardíaco que tem uma situação de urgência, uma gravidade, ele é essa labilidade, quanto menos você precisar do transporte, mais numa situação emergencial, você não vai ter opção. Se você não tem equipe e não está conseguindo trazer esse profissional, está em busca desse profissional, a opção é você colocar numa UTI móvel e transportá-lo para um local que ele possa ser operado. Ser médico é sonho de muita gente. A disputa é acirrada. No vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que terminou agora no fim de semana, foram 80 candidatos por vaga. E entrar no Saiano é o curso mais concorrido. Aqui no estúdio, o representante do Conselho Regional de Medicina, Melisségenes Ribeiro. Bem, doutor Melisségenes, nós vimos aí, né? Por que acontece isso? Que faltam médicos de determinadas especialidades? Bem, uma coisa é a formação médica. A formação médica, como você mostrou, grande disputa no vestibular, e entram nas escolas médicas e, posteriormente, ao se formar, por volta de 2010, 2011, o Brasil vai estar formando 15 mil médicos. Porém, só existe residência médica para menos da metade disso. Existem 6.500 vagas hoje para residência médica. Vamos supor que chegue a 7 mil vagas para residência médica. Vão ficar fora 8 mil.
sem poder fazer residência médica. Então não houve um acompanhamento entre a abertura de escolas médicas e a escola médica fazer também as residências médicas, que é que formam os especialistas. No tocante à questão do anestesista, que eu também vi aí, para formar um anestesista, só para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, a especialização em anestesia era 1 ano. Depois passou para 2, hoje são 3 anos para se formar. Demora bastante. Demora bastante. Doutor, mas no caso que o senhor disse que não há vagas para residência médica, o que acontece então com esses médicos que ficam esperando a residência? Esses médicos, infelizmente, eles vão ficar trabalhando e dando plantões ou indo trabalhar em cidades menores, porém sem ter especialização. Porque há um descompasso total entre a abertura de escolas médicas e a criação de residências médicas. No meu entender, deveria ser autorizado uma escola médica a funcionar se ela tivesse condições, se tivesse hospital, escola e se tivesse em condições de implantar residência médica, pelo menos nas áreas básicas, que seria clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria e etc. Essa pesquisa da UFMG, né, que apontou a falta de, além do anestesiologistas, pediatras e psiquiatras, aqui na região também reflete essa realidade, doutor Melisséginis? Eu diria que aqui a maior falta talvez seja de psiquiatras. A formação de psiquiatras, existem poucas residências no Brasil que formam psiquiatras. Só para vocês terem uma ideia, aqui na UFO deve formar, o curso de psiquiatria, a residência de psiquiatria hoje é 3 anos, e forma-se 2 psiquiatras por ano. É muito pouco. E nem sempre ele vai ficar aqui na região. E nem sempre ele vai ficar aqui na região. Agora, soma-se a isso a questão da má remuneração. O serviço público está remunerando muito mal. Para vocês terem uma ideia, o preço de uma anestesia varia de R$40 a 100, cento e poucos reais, pagos pelo SUS. Pelo SUS. Que é o grande empregador e que é o grande mercado de trabalho. 75% da população, às vezes até 80%, é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, no caso da anestesia, R$40, R$50, R$80 uma anestesia não passa desses valores. Ou seja, há uma falta de interesse também do médico. Do médico, ele não vai. Por causa do salário? Por causa de salário. Na questão da pediatria, muita gente nos últimos tempos andou desistindo de fazer pediatria porque é uma especialidade também de baixa remuneração. A consulta no SUS para pediatra é R$2,50. Quanto? R$2,50. R$2? Cada consulta. De pediatra. Um pouquinho a mais que a passagem de ônibus. Conversamos com o representante do Conselho Regional de Medicina, Melisséginis Ribeiro. Doutor Melisséginis, muito obrigada pela presença do senhor aqui no MGTV. Obrigado.